Estamos indo para Trindade, estamos na BR-101, uma estrada muito conhecida, mais conhecida com o nome de Rio Santos, né? É conhecida pela beleza, ela vai margeando o litoral carioca até Ubatuba, no estado de São Paulo. Uma estrada dos anos 50, que vai construir essa rota turística aqui pelo litoral fluminense. Mas não é uma estrada muito boa, apesar de bonita, ela é muito sinuosa, ela tem mão dupla e ela não está em boas condições nesse momento, né? Estamos muito felizes com essa viagem para Trindade. Trindade é um bairro, um distrito da cidade de Paraty, né? Uma cidade, Paraty está em torno de 43 mil habitantes, Trindade eu realmente não faço ideia, talvez alguma coisa como 5 mil, até menos. E é um lugar muito bonito, né? Vocês vão ver aí nesse vídeo como é que ela é um lugar interessante para a gente fazer. Não dá para fazer um bate-volta, eu acho que fica muito apertado para quem está no Rio de Janeiro. Eu acho que fica muito corrido, né? Mas assim, para pernoitar em Paraty, Trindade, eu acho que vale muito a pena, né? Trindade, eu fui a primeira vez a Trindade em 96, no verão de 96. Naquela época a cidade era o lugar, né? Não tinha um acesso que era por terra, não tinha nem asfalto. Então era um lugar muito escondido, né? Mas já era conhecido por, digamos assim, no roteiro turístico, né? Ainda que fosse um tipo de visitante em particular, mais bicho grilo e tal, né? Tinha esse perfil, né? Que é um perfil construído lá 2 décadas antes, nos anos 70, né? Quando a Trindade ficou consagrado como um lugar de hippies, né? E tem uma história aí nos anos 70 que a gente vai contar mais adiante, que vale a pena a gente dar uma conferida, que é bem interessante, pra gente entender um pouquinho sobre o que é esse lugar, né? Então é isso, nesse vídeo a gente vai falar de Trindade, a gente vai falar de Trindade num momento muito específico, né? A gente está passando por uma pandemia. Nós já fizemos até um vídeo, né, para tratar desse assunto. Estavam com expectativa de fazer uma viagem muito maior, né? Para falar a verdade, de início a gente estava com a ideia de ir para o Chile, para o Pacífico, né, o litoral chileno de carro. E aí desistimos e depois construímos um roteiro, fizemos até reservas de hotel para Chapada dos Veadeiros, né? A gente ia até Goiás e fomos observando os números, a escalada de casos, né, e de mortes de Covid-19. A gente foi, digamos assim, sendo cada vez mais prudentes e fomos desistindo da viagem, né? E essa viagem a gente faz também em condições que não são boas, mas a nossa ideia é de fazer uma viagem muito ligeira e, é claro, com todos os cuidados que a gente precisa tomar, né? Nesse caso a gente alugou alugamos um lugar que tem cozinha, né? Que depois a gente vai mostrar para vocês. Então a ideia não é frequentar restaurante. A gente acha que restaurante, comer, né? A gente tem que obrigatoriamente tirar a máscara. Então é uma coisa muito arriscada, né? Então a gente vai para esse lugar e radicalizando na medida do possível as medidas os cuidados, né? Que se referem ao não contágio, né, da doença, né? Mas ao mesmo tempo desanuviando um pouco, né? Estamos muito cansados, né? Estamos em isolamento, né? De fato, desde março. Daqui a 2 meses faz 1 ano que a gente está nessa condição. E esse cansaço é o que também motivou essa fuga. Uma fuga sob controle, né? Não é uma coisa desvairada. É isso, acho que vai ser uma viagem bem legal. Vamos conferir depois. Estamos chegando em Trindade finalmente, 4 horas e meia depois, saímos do Rio de Janeiro. A estrada até Angra dos Reis está muito ruim, muito ruim. De Angra dos Reis para cá melhora um pouco, mas ainda assim inspira muitos cuidados, muito buraco. Mas enfim, foi tudo tranquilo.
Trindade, a praia do Rancho, né, e praia de Fora e praia do Rancho muito cheias. Então a gente vai para a Praia do Meio e Praia do Caixa d'Ácio, mais entrando, né, mais para dentro de Trindade. E é tranquilo porque é bem sinalizado. Você tem trilhas, sempre com sinalização. E vamos ver se a gente tem sorte de estar menos cheio por lá. A Praia do Meio também está cheia, então nós vamos andar mais um pouco para tentar chegar num lugar mais vazio. O caminho é tranquilo, quer dizer, tem um pouco de lama, são 600 metros, não é muita coisa. Acho que o que incomoda mais, para quem está praticando os cuidados com relação ao contágio à Covid, não tem gente de máscara aqui, né? Talvez isso se explique pelo fato de ter praia, né? Não combina máscara com praia. Mas fora do ambiente da praia, as pessoas bem que podiam usar máscara. Nós passamos em frente a um posto de saúde, eu quase entrei. Fiquei pensando se não tem vacina já aqui. Todo mundo tá vacinado, só o otário aqui que não, né? De repente é isso. Chegamos agora na Praia do Caixa d'Ácio. Atravessamos uma trilha, atravessa um morro, tem corrimão, mas como choveu muito, então tá com um pouco de lama. E aí você chega à Praia do Caixa d'Ácio, mais adiante a piscina natural do Caixa d'Ácio. Aqui é mais vazio, porque não tem os bares, né, as barraquinhas. Então dá até para tirar a máscara, porque você está bem afastado das outras pessoas. Agora a gente está indo para a piscina natural do Caixa d'Ácio. Mais um caminho. É pequeno, sempre curto, mas tem muita lama. Oi gente, agora a gente está aqui na piscina natural do Caixa. Bom, nossa ideia é não aglomerar em nenhum momento, né? Então a gente decidiu não ir a restaurante, né? Então o que a gente fez? Escolhemos um lugar que tivesse uma cozinha para a gente poder preparar nossas refeições. Nós não encontramos um que não tem fogão, mas tem geladeira, micro-ondas, cafeteira e sanduicheira. E o que nós fizemos? Preparamos já as refeições, então nós trouxemos as refeições prontas e está na geladeira e a gente aquece na hora que a gente vai almoçar, lanchar e jantar. Né? O café da manhã é da pousada, eles estão com separaram mesas, usam luva, enfim. Sobre o café da manhã a gente ainda vai ver como é que é o esquema, né? Mas para as outras refeições a gente já trouxe tudo, água, comida pronta, fruta, iogurte, enfim. É isso, comida para 2 dias e meio. Bem, essa aqui é a principal rua da cidade de Trindade. Na verdade, Trindade se resume essencialmente a essa rua. É aqui que as coisas acontecem, ou querem acontecer, onde estão os bares, os restaurantes, onde rola uma música à noite, né? Não é lá aquela coisa muito animada, né? O forte da cidade não é a noite, me parece, né? Para quem quer, enfim, experimentar uma noite mais agitada, acho que vale a pena ir a Paraty, que fica aqui, né? Aliás, aqui é parte de Paraty, né? Mas ir para o centro histórico de Paraty. Então é isso, assim, para quem quer se esconder, é o lugar perfeito, ficar escondido como eu, né? Atrás de um chapéu, óculos escuro e máscara.
foragidos da justiça são bem-vindos à Trindade. E para quem gosta de natureza, de praias, naturalmente é o forte desse lugar. É isso aí, entendeu? Não é à noite, né? A última vez que estivemos em Trindade foi no Réveillon de 2005 para 2006. Óbvio que estava muito cheio e tudo mais. Mas de lá pra cá muita coisa mudou, né? Assim, a rua principal tem restaurantes mais organizadinhos. Não que naquela época não tivesse, mas era menos, né? Restaurantes assim, enfim. E o público também parece que mudou um pouco, né? A gente viu um pessoal mais alternativo, que acreditava em gnomo, duende, não sei o que, coisa e tal. E isso era muito... a gente via muito isso na rua. Agora não, mudou o perfil, né? Aparentemente está muito diferente o perfil dos frequentadores aqui, tá meio pop, né, a cidade. Mas é bem bonitinha, vale muito a pena. Trindade é sinônimo de tranquilidade, de relaxamento, né? Você vem pra cá, fica largadão na areia, tomando banho de praia, cachoeira, fazendo trilha, enfim. De fato é um lugar que dá essa sensação. Mas a história de Trindade não é exatamente uma história tranquila. Aqui é uma região de comunidade tradicional caiçara, né, que são pessoas descendentes de indígenas, de ex-escravizados da região, né, de portugueses, enfim, que vivem, né, e viviam da pesca e da agricultura, né, porque é uma região que está entre o mar e a montanha. Bom, enfim, essa comunidade tradicional então estava aqui há muito tempo, tranquila. Até que mais ou menos nos anos 1970, né, no meio dessa década, é aberta a Rio Santos, né? Então essa abertura da estrada Rio Santos, ela vai trazer para cá a especulação imobiliária. Então as comunidades tradicionais não tinham os títulos de posse, né, do terreno que viviam. Então algumas empresas começaram a procurar locais aqui na região para a criação de resorts, né, e tudo mais. Quando você pega a Rio Santos, você vê muito disso, né, muitos condomínios, né, de classe alta e tudo mais. Enfim, aqui especificamente, então, nos anos 70, havia uma fazenda de Laranjeiras, proprietário, um determinado conglomerado de empresas da Bélgica, né? Cuja sede era na Bélgica. A sede é Luxemburgo. Luxemburgo quer comprar essa fazenda e também tomar posse da terra das pessoas que moravam aqui. Então foi uma situação de luta pela terra com muita violência, porque 100 famílias foram desapropriadas, né? Teve violência sexual, inclusive, contra uma professora da região. As pessoas foram expulsas de suas casas, algumas foram morar em cavernas, outras ficaram morando na praia, porque a vida toda das famílias aqui, não tinham para onde ir. Então eles começaram a se organizar, né, ainda nesse período, e é bom lembrar também que nesse período começa a vir para cá, né, a frequentar aqui os hippies e tudo mais, então esse movimento vem para cá também, mas as pessoas daqui começam a se organizar, né, para defender a terra em que suas famílias estavam aqui já há 4 gerações ou até mais. O que acontece então? Eles se organizam, né, tem mesmo luta
violência e tudo mais. E há uma série de pessoas também que compram a briga, né, dos caiçaras. Uma dessas pessoas foi o Sobral Pinto, que começou a ajudar, né, esses grupos de moradores a conseguirem então retomar, né, a sua vida e suas terras e suas casas. Bom, enfim, depois de muita luta, e a gente vai colocar aqui depois indicação de documentários para vocês sobre esse assunto, que é bem interessante, eles assinam um acordo com uma empresa, com essa empresa. A empresa tem o seu terreno aqui, né, e deixa uma região, né, para os caiçaras viverem e outras para eles trabalharem na agricultura. É bom a gente lembrar também que a gente está pertinho do Parque Nacional, que faz parte do Parque Nacional da Bocaina. Enfim, então desse acordo, esse grupo de pessoas, essas famílias, então tomam posse novamente, né, da região e vivem. Mas não é tranquilo exatamente, né? O terreno da empresa ainda existe e ainda há conflito, né, de terra. Então, assim, para o turista, né, é tranquilo, mas para os caiçaras não é assim exatamente um lugar de tranquilidade e relaxamento, né? Continua sendo um lugar de luta, né, pela terra para poder sobreviver e viver a sua comunidade, que a agricultura nem é mais o forte daqui, né? Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau!